Fala galera, professor Isaac falando com vocês. A gente vai fazer aqui, terminar, né? A gente começou falando um pouquinho sobre essa revisão, a correção da revisão, e eu aproveitei para fazer algumas sequências de slide aqui para a gente poder fazer a correção, beleza? Então a gente vai pegar as questões e eu vou passar por cada uma delas comentando aí para me poder apresentar para vocês aí uma correção da revisão, né? E aí a gente faz tipo uma aula mesmo, né? Um estudo específico aqui sobre as questões, sobre o questionário aí. O questionário está na descrição do vídeo completinho aí, tá? Então vamos lá. Primeira questão aí, sobre o contexto de surgimento da sociologia, explique as principais mudanças que levaram ao desenvolvimento das teorias sociológicas. É a letra A. E B, as principais questões, problemas que a sociologia tenta responder. Então a gente vai tentar fazer uma abordagem mais simplista, mas que possa aí, né, dar uma explicação para vocês. Basicamente, nós estamos falando de um contexto que está ligado a uma grande transformação das sociedades mundiais, né? Não só da sociedade europeia, mas da sociedade global. A gente está falando do cenário de um aprofundamento da Revolução Industrial. A modernidade ela vai acontecer no século XIX, ela se aprofunda, né, na segunda metade do século XIX, tendo início ali em 1848, a geração chamada geração dos modernos, né? Então a gente está falando da consolidação da sociedade capitalista, estamos falando da urbanização de alguns centros na Europa, mas também estamos falando de mudanças muito concretas no mundo como um todo, né? Vamos pensar aqui, ó, seguindo a mãozinha, né? Desenvolvimento industrial acelerado, imperialismo, então nós estamos falando de colonização aqui. Então, várias áreas do planeta vão ser transformadas devido à industrialização. Algumas áreas se transformam em mercados consumidores e mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima e também fonte de mão de obra barata. Enfim, né, a gente tem então uma série de questões que vão acontecer. Junto ao imperialismo, a gente vai falar também do surgimento da consolidação do positivismo, que apoiava a dominação imperialista a populações coloniais, tá? E aí a gente tem o aumento da produção industrial, novas relações sociais vão se estabelecer, novas dinâmicas da urbanização vão se estabelecer também, e, logicamente, novas formas de se ver o mundo que estão pautadas aí pelo racionalismo, pela ciência e tudo mais. Então, até mesmo a forma das pessoas veem aí os outros, né, as pessoas não europeias, né, ou, por exemplo, os trabalhadores e tudo mais, isso vai ser pautado aí por elementos, por teorias que agora são científicas e não mais teorias religiosas. A religiosidade ela vai perdendo, de certa maneira, ela vai perdendo um pouco da sua importância e da sua importância social e política e mesmo de explicação das coisas, né? Então a ciência, a medicina, o pensamento científico, né? As teorias sociais, né? O evolucionismo social e outros mais, né? A eugenia, acabam ganhando muita força e aí você tem uma perspectiva mais racional, lógica em relação às populações fora da Europa. E obviamente a gente falando aqui do evolucionismo social, a origem, né, que seria as teorias darwinistas, as teorias do evolucionismo biológico, né? Apesar do Darwin ser mal lido, tá, galera? Isso aí é uma coisa que eu sempre falo. O Darwin ele é mal copiado, sabe? Quando você copia só uma parte da informação, eles fizeram isso porque eles acreditavam que a evolução ela era sempre positiva, né? E o Darwin não tem isso. Para o Darwin a evolução ela é adaptativa, né? O mais apto que sobrevive, não o melhor, o mais forte. Não existe isso na evolução darwinista. Na evolução segundo a teoria darwinista. Porque a evolução não é darwinista, é uma coisa da natureza. Agora, em relação, né, aos objetos, né, os objetivos de estudo aí, o que a sociologia estuda? Primeiro, é importante a gente relembrar, né, porque aqui é uma revisão mesmo, né, relembrar que a sociologia ela não é uma teoria única, né? Assim como a maioria das ciências, você tem várias teorias ali dentro. Então,
vários sociólogos eles acabaram criando aí escolas, né, de pensamento. Então a gente tem lá os clássicos, que é o Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, Friedrich Engels, os dois estão juntos, Marx e Engels, né? E cada um aí criou objetos de estudo, né, formas, métodos de se estudar a sociologia. Então eles têm formas de se estudar sociedades. Mas de grande maneira, tá, galera, o que a sociologia estuda? Eu tentei aqui elencar para vocês aqui características bem gerais, tá? Então, primeira coisa, estuda o comportamento humano e suas interrelações no meio social. É o mais elementar. Tanto Durkheim quanto Marx quanto Weber estão pensando nisso, né? Estuda-se o comportamento humano. Alguns de uma maneira, por exemplo, o Max Weber, né, ele vai pensar um pouco na ação do indivíduo e como o social implica ali no comportamento do indivíduo, não sei o que e tal, mas ele está pensando isso também. Comportamento humano e suas interrelações sociais, né? Então isso é bem comum, né, bem geral em todos esses casos aqui que a gente está falando, em todos os casos, todos os sociólogos. É algo que a sociologia faz o tempo todo, é estudar o comportamento humano e as suas interrelações, ou seja, o estabelecimento de relações de interdependência entre os diversos indivíduos que estão ali naquela sociedade. Então, como que o sujeito ele lida com a sociedade ao seu entorno, tá? E aqui está falando também das relações sociais, como se estabelecem, se mantêm, se reproduzem as relações sociais, como, né, as ações humanas, eu acabei de falar, tá? E também a percepção, isso eu acho que é algo importante, né? E principalmente isso é mais weberiano, né? Essa parte aqui, desenvolver, quando eu falo que é weberiano, tá, galera? É do Max Weber, da teoria do Max Weber. É uma teoria que leva a uma tradição mais culturalista, mais relativista. Porque ela é relativo muito ao grupo, né, e não vê a sociedade como um todo igual, beleza? E aí está falando, né, da percepção da realidade, que a realidade é sempre histórica e é sempre socialmente construída, né, e pode ser modificada. Então, é entender que a nossa sociedade ela não nasceu hoje e que as coisas não ficaram prontas de ontem para hoje e que você não inventa as coisas assim do dia para a noite. As mudanças sociais, elas geralmente são lentas, elas são digamos, construídas ao longo de anos, historicamente construídas, e as pessoas vão se apropriando dela e vão reproduzindo essas tradições, essas realidades aí. E mesmo realidades que já passaram, elas acabam ainda produzindo efeitos sociais. Por exemplo, vamos pegar no Brasil a questão da escravidão. A gente ainda tem uma realidade social que está muito linkada aí com a questão da escravidão, beleza? Então essa, tá, galera, fica a primeira questão. E a gente vai para a segunda questão, né, que é perguntando aí quem foi Max Weber e quais são as principais características de sua teoria sociológica. Então, galera, para o Max Weber, né, a sociologia ela é uma ciência interpretativa e não descritiva. Então, o objetivo não era descrever a sociedade, mas entender, interpretar como a sociedade funcionava. Para ele não bastava descrever, né, as atitudes e tudo mais, mas era necessário considerar os sentidos que as pessoas atribuíam às suas próprias atitudes. Ou seja, qual a lógica de funcionamento de uma sociedade? Ou seja, como as pessoas... eu acho bem interessante, assim, eu prefiro ele, eu sou mais weberiano, assim. Como as pessoas, né, elas dão sentido às suas ações. Por que eu faço o que eu faço? Qual é a lógica por trás do meu conjunto, do meu complexo de ações? Tipo assim, por que o Isaac faz o que ele faz? O Weber se perguntaria isso, né? Qual o sentido das minhas ações? Então, a teoria weberiana, a teoria sociológica do Weber, ela é uma teoria muito baseada em interpretar o sentido das ações dos sujeitos sociais, tá? E como as pessoas, né, que agem significam aquilo. Porque, entendam o que eu estou querendo dizer, galera. Quando eu disse que o Weber ele é mais relativista, culturalista, é exatamente isso. Ele entende o seguinte, que a realidade social ela é construída historicamente e culturalmente. Então, o que acontece? Para o Weber,
qualquer ação social ela tem uma base dentro de uma cultura específica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por que um cristão ele faz um ato de benevolência? Sei lá, benevolência não, vamos pensar em outra coisa. Ele faz um ato de caridade, porque, de certa maneira, a religião dele prescreve aquilo. Né? E aí o próprio cristão faz isso. Não, eu quero me aproximar da mensagem de Cristo, quero fazer o que Cristo mandou eu fazer, então eu vou ajudar o meu próximo, né? Eu vou fazer o bem para o meu próximo. Beleza. Existe uma orientação que ela vem do espectro social, mas o indivíduo que dá sentido àquilo. Segundo Weber, tá, gente? Ninguém age sem dar sentido à ação. Né? Você não vai sair correndo na chuva dançando à toa, você vai ter um sentido, né? Você pode estar feliz, você pode ter sido, sei lá, aprovado num vestibular importante, né? Entrado numa faculdade boa, ou, sei lá, ter ganhado alguma coisa, um presente muito excepcional e você ficou muito feliz, né? Uma notícia muito boa. Então, para ele, todas as ações de qualquer sujeito social, aquele sujeito ele tem um significado para ela. Então, por exemplo, gente, é muito interessante. Desde um joinha, desde um tchau, desde um piscar de olho, né, desde um pequeno assovio, tudo isso tem sentido, tem lógica. A não ser que a pessoa seja doida, né? E a pessoa está fazendo coisas que não tem sentido e lógica nenhuma, nem para ela, nem para ninguém. Beleza? Então, isso aí, né, que a gente está dizendo aí, essa dimensão subjetiva, ela tem uma consciência, né? E tem também intenções. Então, a pessoa sabe o que ela está fazendo e tem intenções. Então, por exemplo, se eu levanto a mão para alguém, né, a mão só, tipo, pare, né, a pessoa vai ver e vai falar, ô, pare, né? Eu estou lá dando aula, tem alguém conversando, eu falo, ô, psiu. A pessoa sabe, pô, o Isaac está achando ruim porque eu estou conversando, vou ficar em silêncio. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então, a teoria weberiana, ela é basicamente, ela tem isso como base. A base, né, essa base interpretativa, né? Essa base na qual busca se compreender, interpretar o sentido que os atores sociais dão às suas próprias ações. Tá? Esse é o primeiro ponto aí. Agora, sobre o Weber, tá, gente? Eu fiz um apanhado geral, né? Bem extenso, por sinal. Eu não vou ler esse negócio todo aqui para vocês, mas é um apanhado que fala um pouquinho sobre a vida dele, né? Porque na pergunta... Eu não costumo fazer isso não, tá, gente? Mas eu perguntei quem foi Max Weber, né? Ele é um sociólogo alemão, né, que nasceu lá na segunda metade do século XIX e morreu nos primeiros anos, né, do século XX. E ele foi um cara aí muito importante, né, na questão da sociologia, né? Ele criou aí uma linha de pensamento, uma escola sociológica que tem uma relação muito profunda com a antropologia, principalmente a antropologia relativista. E isso é muito, muito importante mesmo assim, para o mundo da sociologia, das ciências humanas de modo geral. Tem tudo aqui, um resuminho, né, sobre a vida dele. Eu vou deixar aqui para vocês. Quem quiser ler, pausa o vídeo, né, e lê aí esse texto que está aí para vocês. Beleza? Eu não vou ficar aqui falando, tal. É importante que vocês pelo menos saibam aí, tá? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias do sociólogo Durkheim, né, sobre o Émile Durkheim, e explicar sobre os dois tipos de solidariedade, né, os dois tipos de sociedades, aí, sociedade simples, a solidariedade mecânica, e solidariedade orgânica, sociedades complexas, geralmente industriais. A gente vai falar, eu vou mostrar para vocês um quadrinho aqui mostrando cada uma delas aí para vocês entenderem. Primeiro, tá, galera, a solidariedade mecânica, ela é mais características de comunidades, de grupos mais simples, né, menos complexos. Então, geralmente são tribos, geralmente são comunidades agrárias mais simplistas, e com uma produção basicamente para a sobrevivência daquele grupo. Não existe ali uma produção para o comércio ou para coisas mais complexas, beleza? Isso é a solidariedade mecânica. Ali, nesse tipo de comunidades, prevalecem as solidariedades mecânicas. Então, é uma sociedade estruturada pela semelhança, as pessoas são muito parecidas, elas não têm níveis de conhecimento diferente e elas sabem das mesmas coisas, apesar de ter diferenças de funções, mas as funções são simplistas.
Os indivíduos diferem pouco uns dos outros, você não tem muito tipo social, né? Tipo, você não tem o professor, o médico, às vezes você tem lá o cara da religião, o curandeiro, mas a maioria da aldeia ali é caçador, é agricultor, não tem muita diferença, tá? E mesmo membros de uma mesma coletividade, eles se assemelham porque têm sentimentos, valores e crenças em comuns. Então esse é outro ponto, né? A solidariedade mecânica, eles são muito mais coesos uns com os outros. Tipo, eles acreditam na mesma religião, têm os mesmos valores sociais, mesmas crenças em comum, né? A consciência coletiva é mais intensa e abrangente do que os valores individuais, ou seja, aquele grupo ele tem como primeira meta a sobrevivência, a reprodução, né, a sobrevivência do grupo, antes mesmo dos desejos individuais de cada um. Os indivíduos se reconhecem e se relacionam através de laços de parentesco, tradição e laços religiosos. Então essa é a solidariedade mecânica. Agora, em relação à solidariedade orgânica, tá? É uma sociedade estruturada pela diferença. Em qual sentido, né? Principalmente nas diferentes funções sociais dos membros, né? A divisão do trabalho. Então a gente tem diversas funções diferentes, específicas e que têm profundidades diferentes. Por exemplo, você tem o professor, você tem o médico, você tem o piloto de avião, você tem o técnico em informática, você tem o engenheiro, sei lá, civil que constrói prédios, você tem o engenheiro agrícola que está trabalhando ali com sementes, com plantio. Você tem uma infinidade de profissões que são diferentes. Então é uma sociedade que a estrutura dela se dá pela diferença. Gente, não se enganem, tá? Mas esse tipo de solidariedade orgânica, ela é mais dependente, porque quanto mais diferente, mais dependente um é do outro. Lógico que as especializações elas possibilitam uma sociedade mais complexa. Tipo assim, uma sociedade onde prevalece solidariedade mecânica, a gente não teria tecnologia muito desenvolvida, porque você não tem pessoas para fazerem isso. Já na solidariedade orgânica você tem, mas ao mesmo tempo essa pessoa que, por exemplo, produz um smartphone, um computador, ela depende de outras pessoas para produzir comida, para fazer as construções, para manter as ruas funcionando e etc. Tá? Então, é mais ou menos isso. Há uma ampla diferenciação das funções sociais dos membros. Nessa solidariedade, observamos o enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva, que cobre a esfera da existência. O que está dizendo? Gente, as pessoas elas têm outros tipos de vínculos diferentes. Então, a pessoa pode ter uma orientação sexual diferente, ela pode ter uma orientação política diferente, ela pode ter um gosto musical diferente, ela pode ter um gosto artístico diferente, ela pode fazer, basicamente, escolhas individuais. A sociedade ela é muito plural, geralmente, né? Onde prevalece as solidariedades orgânicas. Você tem possibilidades diferentes aí e você não tem bem uma imposição coletiva, né, ao que todas as pessoas, né, que vão aí tá ligadas aos mesmos valores e tudo mais. Só a gente pensar na casa de cada um, como é que funciona, né, as regras da casa de cada um, como é que o pai e a mãe lidam com cada um aí, nas diferenças, né. Infelizmente a gente não vai poder fazer essa discussão, é bem legal para discutir isso, para a gente poder ver como é que né? Cada caso, né? Um caso e tal. Mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso em sala. Mas tá valendo. Pensem, às vezes vocês comentem, né? Como é que é na casa de cada um, como é que são as regras, né? E é sempre assim, tá, galera? E aí tem pessoas que se associam a uma determinada religião, outros a uma determinada tribo urbana, né? Tipo, a galera que gosta de skate, a galera que gosta de bike, a galera aí que não curte esporte, mas curte aí esportes eletrônicos, né? Jogar os jogos lá online e tudo mais, tá? Os indivíduos não se assemelham, eles são diferentes, tá? Muito diferentes. Através do processo, principalmente pelo processo de divisão de trabalho social. Então você tem uma pluralidade maior aí nesses aspectos. A próxima questão, moçada, está falando aqui sobre o funcionalismo para Emile Durkheim, né? Eu já tinha explicado isso uma vez para vocês, eu acho que na última aula, inclusive, né, a gente falou um pouquinho disso. Se me lembro bem,
o senhor Gabriel Romano fez essa pergunta, né? E, de novo, vou explicar de novo. O que seria o funcionalismo para o Émile Durkheim? O Durkheim, tá, gente, ele enxergava a sociedade muito parecida com o corpo humano, tá? Inclusive, isso responde uma outra pergunta quando for eu vou falar para vocês voltarem e ver essa parte de novo. Ele enxergava a sociedade muito parecida com o corpo humano. São partes distintas, diferenças sociais, é uma solidariedade orgânica. Então, existe o grupo dirigente, existem as pessoas que trabalham em determinado setor, em outro setor, as pessoas que prestam serviços urbanos, os bancos, as empresas, os trabalhadores rurais, e todas essas partes, elas, assim como um corpo humano, né, o corpo biológico, elas dialogam e cada uma tem uma função. Ó, a palavra funcionalismo, função. Então, cada uma tem uma função. Passando isso para a sociedade, é como se cada parte diferente, distinta, contribuísse realizando uma função social. Essas funções sociais aí, elas vão construir a sociedade, o funcionalismo, o funcionamento melhor da sociedade. Então, o funcionalismo aí é basicamente isso. Você vai ter ali uma coesão, você vai ter uma harmonia das diferentes partes da sociedade, né, formando aí esse complexo sistema social, ou o corpo social. O Durkheim também usa esse termo, o corpo social, que vão estabelecer harmonicamente, né, um funcionamento da sociedade. As coisas vão funcionar. Entenderam? Mais ou menos essa é a ideia. E aí, galera, passamos para a quinta questão, que é mais ou menos uma continuação dessa quarta, né? Então, está falando para relacionar a ideia de função social, ou seja, funcionalismo, é a mesma coisa, né, para o Émile Durkheim, e a manutenção da ordem social para Durkheim. Galera, eu peguei essa imagem aqui japonesa, eu achei ela bem legal, cara, porque ela faz analogia, né? Tipo, você tem o corpo humano com os seus sistemas, né, específicos, lá, né, os órgãos, os músculos, tal, os braços, a cabeça, o corpo. E aqui você tem uma montagem como se fosse uma empresa, uma fábrica, né? E aí a sociedade. E é exatamente isso, tá, galera? O que acontece? A ideia de funcionalismo ou das funções sociais, quando a sociedade ela está num momento harmônico, ou seja, ela tem uma harmonia e funciona, entre aspas, corretamente, na visão do Durkheim, corretamente, você tem necessariamente uma construção de um todo sadio. Então, para que se tenha uma ordem social legal, bacana, é preciso que todos os órgãos, ou analogia, estou fazendo analogia com o corpo biológico com a sociedade, que todas as partes, né, da sociedade funcionem uma junto com a outra, interdependentes, uma depende da outra, né? Interdependentes umas das outras, mas funcionem de maneira juntas, né, para que a coisa funcione bem. Então, quando a gente está com a saúde boa, vou fazer a analogia de novo, quando a gente está com a saúde boa, o nosso corpo funciona bem, está tudo certo. Agora, por exemplo, se o cara tem lá um problema, sei lá, no pulmão, no coração, né, no intestino, isso vai gerar um problema para o corpo como um todo. O corpo todo vai padecer, né, vai sofrer ali. Então, o Durkheim fazia a mesma ideia. Se você tem as funções sociais funcionando de uma maneira boa, você tem uma ordem social bem estabelecida, né? As coisas funcionam bem, né? É uma visão, tá, gente? Agora eu estou fazendo uma crítica ao Durkheim. É uma visão muito pacífica, né? Uma visão muito conformista, né? Então você vira para os trabalhadores e fala assim, vocês têm que trabalhar para que a sociedade funcione bem. Ah, mas eu estou recebendo pouco, estou trabalhando muito. Não, mas isso é assim mesmo, tá? É assim que funciona. Então é uma visão que não vê muita... Inclusive que vê as mudanças sociais, que vê protestos e ações, principalmente por parte dos trabalhadores, como algo ruim, algo negativo, tá? Então é uma visão que a gente pode fazer uma crítica a ela aí. É uma visão muito datada, né? E que vê aí qualquer tipo de anomalia, né, na ordem social como algo ruim. Ele compara isso às doenças, né? Então ele vai dizer, se existe ali uma manifestação nos trabalhadores que impedem que uma parte funcione bem, isso vai comprometer o corpo todo. Então precisa de um remédio, né? Então é bem assim mesmo. Essa é uma visão muito pacífica, né? Muito
redondinha. Galera, e a próxima questão está pedindo aqui para a gente falar, né, em linhas gerais, quais são as funções da sociologia. Eu vou retomar aqui algumas partezinhas aqui para poder explicar para vocês. São alguns pontos, tá, que eu vou falar aqui com vocês. Então, moçada, olha lá, né? Primeiro ponto importante para a gente poder falar da utilidade, né, da sociologia. Tá aqui filosofia, tá, gente? Mas perdão aí. Galera, desculpa aí, eu mostrei a projeção errada aí, eu tô corrigindo, tá? Então vamos lá, né, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre esses pontos principais aí em relação ao estudo da sociologia. Então, quais são os principais pontos, né? Como eu já havia dito em outros momentos, né, para vocês aí, a sociologia ela tem duas frentes, né, principais. Uma das frentes é exatamente buscar compreender as sociedades, né, buscar entender as relações humanas e os papéis das instituições sociais dentro do contexto das sociedades, né? Então, quais são as instituições, como elas agem sobre os indivíduos, como se estabelece as relações humanas e tudo mais. Além disso, a sociologia ela também tem um papel mais pragmático, mais prático, né? A sociologia também, muitos sociólogos, eles estão aí, eles trabalham, né, nos governos para poder ajudar os governantes e ajudar as instituições, os agentes públicos a terem uma visão mais real, mais próxima da sociedade que eles estão governando. Então, para que você tenha uma ação com maior impacto, você geralmente usa, né, um sociólogo, o estudo de um sociólogo, de vários sociólogos, para que eles possam ajudar, né, então, na atuação prática, né, visando melhorias nos setores sociais, como segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento humano em geral. Então, nesse caso, a sociologia ela fornece dados estatísticos e propostas críticas de intervenção. O sociólogo ele serve também para analisar a sociedade e entender quais seriam as melhores maneiras para que você pudesse auxiliar a sociedade de uma forma ou de outra. Além disso, a gente pode ver aqui o entendimento das dinâmicas populacionais. Então, o sociólogo estuda as sociedades, as suas dinâmicas, né, daquelas populações, analisando vida no campo, na cidade, a fim de visualizar a complexa dinâmica populacional como um todo. E isso ajuda os governantes a entender melhor as sociedades, as necessidades e estruturas, né, além de estratégias de ação. Então, por exemplo, sabendo de uma determinada questão social, você vai agir de uma maneira e não de outra. Hoje, tá, galera, a sociologia, muita gente acha que os sociólogos só trabalham com docência, né? Mas não é. Docência é uma das áreas de atuação profissional, mas os sociólogos também trabalham em governos, em ONGs, em outras entidades variadas aí para que possa ajudar, né, nas estratégias de ação para que se tenha mais alcance, uma ação mais acertada aí dentro de determinados setores da população. Beleza? Galera, e aí a gente vai falar agora sobre a teoria sociológica marxista, né, do Karl Marx. E aí tá pedindo para explicar, vocês pediram para vocês explicarem aí sobre materialismo histórico, mercadoria, trabalho e mais-valia, luta de classe, alienação e ideologia e modo de produção. Eu vou usar aqui essa projeção e uma outra projeção que eu tenho para a gente poder falar disso com mais calma. O materialismo histórico, eu vou primeiro apresentar para vocês uma explicação mais rasa, tá? Tá aqui, é um método filosófico de análise da sociedade sobre um ponto de vista histórico e econômico. É basicamente isso que a gente precisa saber, né? Aqui está falando, produção econômica, né? O tipo de produção econômica que uma determinada sociedade tinha, né? Então, quando o Marx e o Engels criaram lá, entre aspas, né, o conceito de materialismo histórico, está falando disso. E aqui tem essa imagem, ela mostra pra gente bem isso aqui que eu tô acabando de dizer para vocês. A gente tem aqui, pré-história, o período histórico, né, e o tipo de modo de produção. Então, o materialismo histórico basicamente isso. Como que cada sociedade, em determinada época, produziu, criou uma estrutura de produção, criou um modo de produção. Então, de certa forma, eu já estou explicando também o que é modo de produção para vocês, beleza? Aqui está falando, na pré-história, a comunidade primitiva, né,
seria lá o comunismo primitivo, tá? Na Idade Antiga, a gente tem dois modos de produção, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, né? Também pode ser chamado de modo de produção antigo. Na Idade Média, o modo de produção germânico ou o modo de produção feudal, o feudalismo, né? Os servos e tudo mais. Na Idade Moderna, a gente tem a fase de transição, né, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Olha a setinha aqui, ó, tá? E aí a gente tem o modo pré-capitalista ou o modo de produção mercantilista, mercantil, né? E na Idade Contemporânea a gente tem o modo de produção capitalista e também o modo de produção socialista, que teria acontecido em alguns países, né, que tiveram aí o modelo socialista, na perspectiva do Marx, beleza? Galera, eu vou passar aqui para vocês, não vou ficar explicando. E aí, quem quiser, pausa o vídeo para ver. Eu vou passar todos esses modos de produção com informações úteis aqui para vocês. Aí, você quer parar para dar uma lida, fica à vontade, tá? Rapidinho. É isso, moçada. Ó, modo de produção primitivo, né? Aí aqui tem algumas informações. Caracterizado lá na pré-história, seria o modo de produção primitivo ou comunismo primitivo. Beleza? Aí aqui tem uma ilustração sobre o modo de produção primitivo. Modo de produção asiático, né? Aí aqui a gente está no período da antiguidade, falando aqui das regiões, onde é que é, e a estrutura principal, beleza? Modo de produção ainda na antiguidade, modo de produção escravista, tá? Então tiveram dois modos de produção no período antigo. Joia? Modo de produção feudal no período da Idade Média, né? Aí tá falando das características. Como eu disse, quem quiser pausa o vídeo aí para poder ver. Modo de produção capitalista. Como eu disse para vocês, tem um modo de produção mercantilista que é a transição, tá? Mas ali já tem as bases, né, fundadas, né, para poder falar dessas coisas. E modo de produção capitalista assalariado, aí que fala, né, do pré-capitalismo, a Idade Média, produção e comercialização e tudo mais. Quem quiser, pausa e dá uma lida com calma. Pois bem, aí a gente volta aqui para a nossa projeção principal, né? E aí a gente vai responder, ó, voltando aqui, né? Falando materialismo histórico. Vamos falar mais de modo de produção, mas mais ou menos vocês já entenderam que o materialismo histórico se refere a diferentes modos de produção no tempo, né, que vem lá da pré-história até os nossos tempos atuais. Aqui, já agora a gente fala do conceito de mercadoria, né? A categoria de mercadoria, tá? Então vamos lá. Para o Marx, esse conceito é muito importante, tá, galera? Então, para ele, para se entender, né, o sistema capitalista, o sistema de produção capitalista, o modo de produção capitalista, antes de tudo, um bem ou um objeto que satisfaz uma necessidade qualquer do homem e que pode ser trocado por outro bem. A mercadoria, né? Isso aí. A mercadoria possui dois valores, o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso, a utilidade que o bem possui para quem o vai consumir. E o valor de troca, a produção pela qual determinados valores de uso trocam-se por valores de uso de outras espécies, a forma de manifestação do valor. Basicamente, a gente tem duas coisas aí. E pré-condições para a produção da mercadoria: divisão da sociedade em classes sociais, divisão social do trabalho e propriedade privada dos meios de produção. Como é que funciona isso, tá, gente? E a gente também tem que falar um pouquinho sobre a ideia do fetichismo da mercadoria e outras características também. Então, eu acho que o primeiro ponto aí que a gente pode pensar de modo mais geral, ampliado, aí é o seguinte. Na sociedade capitalista, criou-se a ideia de mercadoria e, obviamente, a ideia de mercadoria está vinculada ao conceito do consumo, né? Ou seja, nós somos consumidores, nós consumimos mercadorias. Mas nós também, de certa maneira, nós nos vendemos como mercadoria. Então, por exemplo, o trabalhador, ele se coloca no mercado de trabalho para vender sua força de trabalho, né? E aí, através dessa força de trabalho, ele vai produzir mercadoria. Existe o valor de uso. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá e compra
um determinado produto para o uso próprio, né? Eu vou comprar um celular para me usar, para atender as minhas demandas específicas do uso desse celular. Mas há também o valor de troca, né? Então, uma proporção pela qual determinados valores de uso trocam-se por valores de uso de outra espécie. Então, sei lá, a pessoa comprou o celular, mas ela vai revender, né? Ou ela vai pegar esse celular e vai vender depois. Então, a mercadoria ela também tem esse valor de troca. Você consegue trocar isso aí, tá? Isso é bem importante. Então, galera, aprofundando um pouquinho essa discussão aqui, né? A grande questão e a grande discussão aí do Karl Marx em relação a essa questão da categoria e do trabalho, né, no modo de produção capitalista, é porque o Marx ele acredita que o capitalismo ele aliena o trabalhador. Em que sentido? Ele entende que no capitalismo as relações de produção, a gente vai falar disso com mais calma depois, mas só para vocês entenderem, as relações de produção, ou seja, as relações que são estabelecidas entre trabalhador e o dono da empresa, né, e tudo mais, são relações que predominam essas relações mercantis, no sentido de relações de mercadoria. Então, o trabalhador ele se vende como uma mercadoria, né? Então, o que acontece? O trabalhador ele não tem muito, não há muito uma lógica, ele não se realiza ao fazer aquela produção no sentido de que ele está produzindo algo, que ele está se completando no sentido dele fazer algo que ele realmente gosta ou tudo mais. Na verdade, ele vende sua força de trabalho e pronto. Então, para ele, é aquela metáfora lá do Charles Chaplin nos tempos modernos, que vocês viram a imagem anterior. Você não sabe o que você está fazendo ali no final, o que está produzindo no final da linha de montagem. Você pode estar apertando o parafuso e beleza, você está recebendo por aquilo ali. E outra coisa também que o Marx fala, né, que a sociedade capitalista acaba fazendo, né, é o processo de coisificação, né, ou seja, o próprio trabalhador ele se vê como uma mercadoria, né? Como algo que está ali para você, que tem um valor. Então você pode ir comprar aquele trabalhador, né? A força de trabalho, não especificamente a força de trabalho. E outra questão que o capitalismo também traz é esse consumo desenfreado que acaba levando, né, a esse complexo aí da ideia de você não ser, né, mais, mas de você ter. Então, nós vemos uma sociedade onde cada vez mais vale muito mais o que você tem do que o que você é, né? O capitalismo ele produz um pouco isso, né? Você se baseia muito, as pessoas são o que elas têm e não o que elas são de fato, né? O que elas falam, o que elas produzem. As discussões que ela se propõe a realizar e as obras que a pessoa realmente quer fazer, o que a pessoa quer fazer, né, e tudo mais. Grande parte da população vive, né, alienado aí, não só do trabalho, mas também da sua própria condição, do que ela é, né? Ela se torna uma mercadoria, né? Então é uma sociedade que ela inverte valores, né? Você acaba valorizando o que você tem e não o que você é. E o capitalismo ele tem um pouco esse problema, né? Então, a gente pode pensar, só para vocês pensarem hoje, que a gente está vivendo, né, vivenciando aí o mundo, a economia mundial parando, né, entrando em colapso, devido a um vírus, né? Claro, né, o coronavírus não é tão simples assim como a gente pode imaginar, mas e várias discussões aí relacionadas à questão da economia e tudo mais. E vários governos se mostrando extremamente preocupados, né, de um processo de reconstrução econômica e tudo mais, e ninguém está discutindo aí a questão das pessoas em si, né? Tipo, eu estou dizendo assim, uma discussão mais profunda sobre os efeitos que esse vírus, né, e a fatalidade que ele está causando aí em vários países, os efeitos mentais que isso vai ter na população, tipo, ela vai deixar marcas, né? Essa pandemia ela vai deixar marcas psicológicas nas pessoas, as pessoas vão sofrer, né? A gente está vivendo um momento crítico, né? Talvez um dos maiores desafios, alguns aí estudiosos estão dizendo que um dos maiores desafios desde a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente a gente está passando por um momento extremamente tenso, assim. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês aqui nessa questão.
Em relação aos próximos pontos aí de discussão nossa, né, a gente estava falando aqui, a gente vai falar agora do trabalho da mais-valia. Né? Para o Marx, tá, galera? O trabalho ele é sempre o que gera riqueza. Tá? Assim, para o Marx, como para outros pensadores aí, né, inclusive pensadores liberalistas, eles entendem dessa maneira, que o trabalho ele é o verdadeiro gerador de riqueza. Mas nas sociedades capitalistas, né, na sociedade capitalista, a gente tem aí a divisão em duas classes. Né? A gente tem o proletário, os trabalhadores que vendem sua força de trabalho, e os burgueses que detêm, né, que mantêm, que são donos aí das máquinas e das propriedades, e obviamente esses que pagam, né, o salário pela força, que compram a força de trabalho do proletariado e ficam, né, depois, por isso eles ficam com o produto final que é produzido. Então, o trabalho ele é alienado nesse contexto, segundo Marx, tá, gente? Tudo que eu estou dizendo aqui, segundo Karl Marx. O trabalhador ele é alienado do seu produto, do trabalho, ele não é dono do que ele produz. Ele recebe pelo trabalho que ele executa, né? O burguês, o patrão, paga ele para isso. É mais ou menos essa a ideia. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa ideia das classes sociais. O Marx diz que inexiste, né, a igualdade entre os homens. Ele vai dizer que a democracia, dentro de um contexto capitalista, ela é muito improvável, porque você sempre vai ter diferenças em relação às riquezas e ao modo de produção. Então, não vai existir igualdade entre os homens. E essas desigualdades são provocadas pelas relações de produção do sistema capitalista. Então, o capitalismo ele divide os homens em proprietários e não proprietários, burgueses e proletariados. E essas desigualdades são a base da formação das classes sociais. Voltando, né, então a gente falou de trabalho, vamos falar de mais-valia, né, e um pouquinho de luta de classes, e a gente vai chegar aí. Né? O que seria a mais-valia? Gente, é simples, tá? Não é difícil não. Também é um conceito marxista, Marx que produziu esse conceito, e ele vai dizer que a mais-valia é o seguinte: ela é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Então, imagina assim, um trabalhador ele vai para o seu posto de trabalho lá numa empresa e produz, sei lá, 200 pares de sapatos, né? E esse valor que ele produziu ali, né, descontando ali as outras questões, energia, máquina, não sei o que, ele não recebe esse valor todo. Grande parte desse valor fica com o dono da empresa. Né? Na verdade, o valor que é pago ao trabalhador, que é o salário, ele é uma porção muito menor do que o trabalhador produz de riqueza. Tá? Isso está ligado à ideia de lucro, tá, gente? A mais-valia está um pouco ligada com essa ideia do lucro aí. Né? Então, deixa eu continuar aqui a leitura que vocês vão entender melhor. O salário pago ao trabalhador, que seria a base da exploração do sistema capitalista. Né? Explorar o trabalho, né, do trabalhador. Você paga ele o salário e você se apropria da riqueza que é gerada com o trabalho. Lembra que eu falei que para o Marx o trabalho ele é a forma de geração de riqueza. Né? É quando o homem transforma a natureza em produtos que podem ser comercializados. E aí ele vai lançar a mão de duas estratégias para ampliar seu lucro. Né? Estende a jornada de trabalho, né? Faz o trabalhador trabalhar mais e mantém o mesmo salário e a manutenção do mesmo salário. O que Marx chama de mais-valia absoluta, ou ampliando a produtividade do trabalho pela via da mecanização. Ele vai implementar máquinas para fazer com que o trabalhador trabalhe mais rápido ou amplie a produção do determinado produto sem a necessidade de tantos trabalhadores. Isso aí também está ligado a esse contexto da mais-valia. E aí a gente passa para falar sobre alienação. Né? Para Marx, a alienação sempre tem um sentido negativo, tá, galera? Na verdade, eu falei um pouquinho já sobre isso, né? Ao invés de realizar o trabalho no contexto do modo de produção capitalista, ele escraviza o homem, ele desumaniza o homem, porque ele transforma o homem em coisifica o homem. Em que sentido? No sentido de que o homem ele passa a ser visto, passa a ser enxergado muito mais como uma mercadoria que você, enquanto o patrão, pode comprar e pagar o salário, e aí você se apropria da riqueza que é gerada por aquele trabalho. O trabalhador ele não tem consciência do que ele produz e nem do que ele produz e nem da riqueza que aquilo significa.
tá? E aqui o que eu já tinha dito também, né? Essa substituição do ser pelo ter. Tá? Então o homem ele não é dono do que ele produz. Na verdade, ele vende sua força de trabalho e pronto. E é isso aí que está valendo. E a alienação no trabalho ela é uma das formas principais para se explorar o trabalho humano, né? Que aí é a geração de riqueza. Tá? É mais ou menos essa visão aí do Marx nesse sentido. A gente passa agora para a próxima parte, né? A próxima projeção, que vai falar dos conceitos básicos, né? As classes sociais já disse, né, um pouquinho, que são grupos aí que têm consciência da sua condição. Então, classe social não é só a pessoa pertencer a um determinado grupo, tá, gente? Isso também tem um pouco de consciência, né? E também das condições materiais de existência. Então, muito difícil a gente ver aí sei lá, um proletariado, apesar de não é tão difícil não, viu, gente? Infelizmente. A gente vê um proletariado aí defendendo a burguesia, ou vice-versa, a burguesia defendendo o proletariado. Porque às vezes você pode criar mecanismos de alienação que faça com que isso aconteça, né? Que o proletariado defenda a burguesia, apesar de ser a coisa mais bizarra do mundo. Mas, basicamente, a gente está falando de uma divisão, né? Que isso nasce, que as classes sociais, no contexto do modo de produção capitalista, elas nascem exatamente da divisão social do trabalho. E nos outros modos de produção também. Mas a gente tem as duas principais classes, que são o proletariado, as pessoas que trabalham, que vendem sua força de trabalho como mercadoria, e temos lá também a burguesia, que são donos dos meios de produção, controlam os meios de produção e controlam depois os produtos que são produzidos ali. O que seria a luta de classe? Exatamente a consciência de classe. Então aí sim o proletariado ele tomaria consciência de que ele é alienado, de que ele é explorado, e aí sim ele se apropriaria de novo do seu trabalho. Não mais venderia o seu trabalho, mas faria para ele mesmo, né? E aí ele vai acabar com essa... Ao fazer isso, né, tomar consciência, ele acaba com a alienação. E para o Marx, tá, gente? Isso seria uma mudança, né, de um modo de produção do capitalismo para a fase do socialismo, que levaria depois ao comunismo, beleza? Então a luta de classe seria um enfrentamento, né, dessas duas classes, a burguesia e o proletariado. Dessa forma, eu acho que a gente já falou bastante sobre a ideia de alienação e a ideia de ideologia aqui seria exatamente essa tomada de consciência, essa formação de um pensamento que vai buscar ali o melhor para aquela classe. Obviamente, os burgueses também têm uma ideologia burguesa, que vai tentar impedir isso. E há também uma consciência de classe, eles têm consciência do papel que eles têm e de como eles controlam a sociedade dessa maneira, tá? E por último, não menos importante, a gente vai falar sobre a questão do modo de produção, que é bem importante. A gente já viu os tipos, mas agora a gente vai falar como é que funciona. Então, galera, modo de produção ele seria a soma, né, das forças produtivas e das relações de produção. Então, quando eu falo do modo de produção capitalista, eu tenho que entender que eu estou falando de forças produtivas X e de relações de produção X. E aí, o que seria cada uma dessas coisas, né? O que são as forças produtivas? São os meios de produção mais o trabalho humano. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se eu penso lá na antiguidade, né, o modo de produção escravista, quem trabalha? Os escravos. Se eu penso no modo de produção feudal ou da Idade Média, quem trabalha? Os servos. No modo de produção capitalista, quem trabalha? O proletariado. Beleza? Os meios de produção, ó, matéria-prima, mais os instrumentos de trabalho, as ferramentas, né, para se executar aquele trabalho. Tudo isso aqui, ó, complementa o que a gente vai chamar de modo de produção. Beleza? Tem mais explicações aqui para vocês entenderem. São formados pelo conjunto de forças produtivas, os homens e seus instrumentos de trabalho, relações de produção travadas entre indivíduos na atividade produtiva. Então, quem trabalha, quem controla a produção, quem fica com o que é produzido, tá? Como o que é produzido ele é distribuído entre a população, tá? Os meios de trabalho, os instrumentos de produção tais como máquinas, ferramentas, instalações nas quais se deseja realizar o trabalho, e objetos de trabalho, a terra, a matéria-prima, os recursos naturais e etc. Tá? Basicamente, isso é o modo de produção, viu, galera? Chegamos aí ao fim, eu peço desculpa pela extensão do vídeo, tá? Ficou muito grande, eu sei, ficou basicamente uma aula mesmo, real, né? 50 minutos.
Agradeço aí quem assistiu até o final. Obrigado, fiquem bem, fiquem em casa. Logo, logo isso vai passar e a gente já vai estar junto lá na escola. Falou? Grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Falou.